conversa agora com o presidente do Centro das Indústrias do Amazonas, Wilson Périco. Boa tarde, Wilson. Um assunto importante a ser debatido porque a crise sanitária também se tornou econômica, né? E aí, como é que fica esse cenário também, hein? Boa tarde, Lene. Boa tarde, Eduardo, e a todos que nos assistem. É verdade, a situação em Manaus ela complicou bastante. Nós todos temos consciência que o sistema de saúde público ele não é aquilo que a sociedade precisa, não só por conta do Covid, mas ele se agrava ainda mais por conta do Covid. E aqui em Manaus nós tivemos a surpresa também da falta de oxigênio nos hospitais, com o aumento da demanda por esse serviço hospitalar. O governo se viu obrigado a decretar esse recolher a partir das 19 horas da noite até às 6 da manhã, proibindo a circulação de pessoas, veículos pela cidade, e isso afeta também as indústrias, aquelas que trabalham no segundo e no terceiro turno, que não poderão ter os seus funcionários transportados, mesmo no transporte especial que as indústrias oferecem. E certamente vai afetar o resultado da atividade industrial durante esse período que durar esse decreto. É sobre isso que eu gostaria de focar a conversa com o senhor Wilson, porque talvez as pessoas não lembrem, né? Manaus é o 6º PIB do Brasil. Manaus tem um parque industrial que é o 3º do país. O Manaus exporta muito e produz muitos produtos eletrônicos, muito valor agregado, a partir do polo industrial de Manaus, né? O PIN e Zona Franca. Como é que fica essa produção? Ela para? O senhor falou, tem segundo e terceiro turnos afetados. Isso quer dizer o que na prática? Eduardo, você tocou num ponto importantíssimo. A atividade do polo industrial de Manaus, que é responsável pela geração de quase 100 mil empregos diretos e 450 e 500 mil empregos diretos e indiretos na cidade de Manaus, ela abastece o país todo com produtos eletroeletrônicos, principalmente televisores e também produtos de informática, como laptops e smartphone, e todo o segmento de duas rodas. Isso tudo deve ser afetado, afetando também a disponibilidade desses produtos no mercado durante esse período. Nós esperamos que em 10 dias, que é o tempo que dura o decreto, essa situação se resolva. Ninguém aqui está pregoando que se prevaleça a economia, o negócio acima da vida. Não. Nós todos estamos envolvidos e comprometidos em salvar o maior número de vidas possível. As empresas estão abrindo mão, é uma informação que a gente precisa dar, que as empresas que se utilizam de oxigênio nas suas atividades doaram esses oxigênios para os hospitais, estão abrindo mão do fornecimento de oxigênio durante esse período, até que o governo do estado consiga equalizar a questão dos oxigênios nos hospitais de Manaus. E esse decreto, ele vem afetar também as indústrias que não se utilizam do oxigênio, uma vez que proíbe a circulação. Isso vai acarretar, sim, um impacto na atividade, né? O planejamento dessas empresas será afetado por conta dessa limitação de produção e pode ser que haja um atraso na chegada de produtos ao mercado. Vamos aguardar o decreto. Ainda falando sobre essa importante zona, né, a Zona Franca de Manaus, e também dos impactos que o senhor acabou de citar, já existe, assim, uma noção de quanto de prejuízo tudo isso acarretará para não só Manaus, mas também olhando também Manaus e Brasil, né? Existe aí uma noção de prejuízo a médio ou longo prazo? Se nós fizermos uma conta rápida, você me pegou agora, mas são 95 bilhões de reais de faturamento ano, dividido isso por 12, seria 1/3 do faturamento mensal de impacto aqui em Manaus, com um decreto que vai durar 10 dias agora no mês de janeiro. Deixando de lado aqui o chapéu de presidente do Centro das Indústrias, para o morador do Amazonas, para o morador de Manaus. Como é que está vivendo a cidade hoje? A gente já teve a tentativa da prefeitura de fechar o comércio, houve manifestação, o comércio reabriu. Obviamente que isso tem um impacto econômico positivo, mas aumenta a circulação de pessoas na cidade. O que é que o senhor pode falar, inclusive hoje? E hoje a notícia é chocante, né, de falta de oxigênio
nos hospitais. Fala um pouquinho disso, por favor. Eduardo, eu vou abrir meu coração e falar como cidadão mesmo. Eu falei no começo, o sistema de saúde público, principalmente, ele está longe de ser o ideal para o atendimento da população. Isso não é uma peculiaridade de Manaus, acho que o país todo sofre com isso. Nós tivemos o período todo do ano passado trabalhando em conjunto com as equipes de saúde, fornecendo, inclusive, insumos para essas equipes. Nós desenvolvemos aqui os face shields, as máscaras, o álcool em gel, atividades que não são portfólio das empresas, exatamente para atender essas equipes. Nós entramos nos hospitais para desenvolver aqui no Amazonas os respiradores para poder atender a falta desse produto também. Nesse momento, onde o problema é oxigênio, como cidadão, eu posso falar do desespero que a gente vê na face das pessoas e nós aqui em casa também. Nós não estamos saindo de casa, apesar de minha filha, de eu já temos tido o Covid, mas nós não queremos correr risco. E a todo instante são pedidos que nos chegam para ajudar a conseguir um leito no hospital. E, infelizmente, hoje, por falta de oxigênio no hospital público, pela manhã 5 pessoas vieram a óbito. E a situação é essa. Você me pergunta como cidadão, eu estou te falando como cidadão. A situação chega a beirar o desespero, sim, porque você não tem a quem recorrer. Quem pode pegar um avião e ir embora para outro centro do país, eu falo a você que tem muita gente que já fez e está fazendo isso. As pessoas que, infelizmente, não têm essa condição se veem obrigadas a esperar uma solução de abastecimento da rede hospitalar para que elas tenham o atendimento digno que elas merecem. Senhor Wilson Perico, presidente do Centro Industrial do Amazonas, eu agradeço a atenção do senhor como telespectador do Band News. Também é uma tentativa de fazer com que, com mais gente entrando em contato com o sentimento do amazonense, do manauara nesse instante, alguma coisa possa mudar rapidamente. Eu que agradeço o espaço e dizer que o Amazonas é Brasil, né? Então, as pessoas que não conhecem da realidade, muitas pessoas têm uma aversão por conta dos incentivos que a gente fala, mas tem uma aversão aos benefícios do modelo Zona Franca. Mas lembrar que o Amazonas é Brasil, aqui vivem brasileiros e o Brasil sem Amazonas é menos Brasil, né? Então, que esse cuidado seja, assim, tido por todos nós, para cuidarmos de todos nós brasileiros. A gente fala de Amazônia, tem que lembrar, tem 20 milhões de brasileiros que moram nela. Muito obrigado, uma boa tarde para o senhor. Muito obrigada. Boa tarde. Vamos em frente, Lene.